de Lizago, que daqui a pouco chega conosco para falar sobre este assunto, o assunto do dia, que é para conscientizar, para a gente entender melhor também sobre a epilepsia, né? E é para discutir esse assunto que nós recebemos a partir de agora o neurologista Alexandre Castro e também a de Lizago. Alexandre, doutor Alexandre, muito obrigada pela participação aqui no Sagres em Tom Maior. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde também para a de Lizago. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, doutor, e a todos que nos acompanham. Doutor Alexandre, para a gente começar o nosso bate-papo, queria que o senhor esclarecesse e explicasse para a gente do que se trata a epilepsia. O que caracteriza essa doença? Bom, a epilepsia é uma doença que tem várias formas de apresentação, né? Então, o paciente pode ter, às vezes, desmaios, o paciente pode desmaiar, que é aquela crise convulsiva, que todos já sabem que é uma coisa um pouco mais dramática, mas, às vezes, o paciente pode ter pequenas ausências, às vezes fica fora do ar por alguns pequenos segundos e depois retorna como se nada tivesse acontecido. O paciente pode ter, às vezes, crises mioclônicas, que às vezes dá pequenos abalos, sabe? Como se fossem espasmos. Então, nada mais é do que uma ativação síncrona de alguns grupos de neurônios que fazem com que o paciente perda momentaneamente a consciência. Em algumas dessas crises, o paciente realmente pode ter aquelas convulsões mais fortes que ficam se debatendo, pode ter liberação de esfíncteres e tudo mais. E tem várias causas, né? Mas, a princípio, seria isso. Doutor, e a epilepsia, ela tem uma faixa etária que ela é mais comum? Não, ela, na verdade, pode acontecer desde recém-nascidos até pacientes idosos extremos, entendeu? Então, em adultos, em qualquer faixa etária, o paciente pode ter crises epilépticas. É claro que em determinadas faixas etárias existem alguns tipos de epilepsias que são mais comuns, ou tipos de crises que são mais comuns, e outras crises, então, mas qualquer faixa etária o paciente pode ter uma crise epiléptica. Doutor Alexandre, o senhor citou que a doença ela tem várias causas, né? Você pode citar alguma delas para a gente? Sim, existem causas genéticas, né? O paciente às vezes pode ter uma tendência hereditária a ter crise, então existem algumas alterações genéticas que passam de pai para filho, etc. Isso pode ser hereditário. Tem crises em que o paciente tem algum tipo de lesão cerebral, algum tumor, um AVC, que altera determinada região do cérebro, calcificações provocadas por infecções cerebrais, né, são as chamadas neuroinfecções, meningoencefalites dentro desse contexto de infecções. Existem causas autoimunes, o paciente tem uma doença autoimune que pode inflamar o cérebro e levar a uma crise epiléptica, até causas traumáticas, o paciente tem um trauma de crânio, um acidente, acaba gerando uma cicatriz no cérebro que pode ser uma causa de epilepsia. Então, as causas realmente são várias, né, de várias formas. Doutor, e há uma conversa popular de que o estresse poderia agravar esses casos, ou poderia gerar uma epilepsia numa pessoa. Isso é verdade ou é mito? Não, isso é até verdade, porque é uma prática até de consultório, a gente percebe que alguns tipos de crise podem ser desencadeados sim pelo estresse. O estresse, ele libera cortisol na nossa circulação, ele aumenta o batimento cardíaco, aumenta a pressão arterial, aumenta a glicose no nosso sangue, e isso favorece, né, diminui o limiar epileptogênico. Então, o paciente pode ter uma crise mais facilmente quando o paciente realmente está mais estressado. Mas é claro que não é o fator principal, não, né? O paciente não tem crise só por estar estressado, ele tem que ter algum outro contexto também envolvido para facilitar a ocorrência dessa crise. Doutor Alexandre, como que o diagnóstico dessa doença ele é feito, né? O que a gente tem que perceber, o que o médico, né, o neurologista, no caso, ele leva em consideração para identificar a epilepsia no paciente? Existem vários fatores, né? Primeiro de tudo é a história clínica.
Então, o paciente tem que vir ao consultório, descrever a sua situação, descrever o seu tipo de sintoma, né? Como que ele sente nessas crises, ou se ele realmente não sente nada e às vezes é só um familiar que percebe, um amigo que presencia aquele tipo de crise. Então, a história clínica é fundamental. Em relação aos exames diagnósticos, nós temos o eletroencefalograma, que é a base aí do diagnóstico, onde é um exame que a gente verifica a atividade elétrica do cérebro, o cérebro trabalhando ali, os neurônios trabalhando, a gente consegue captar essa atividade elétrica cerebral. A ressonância magnética, a tomografia computadorizada de crânio são úteis para descartar causas estruturais, para ver se não tem nenhum tipo de lesão no cérebro causando aqueles sintomas. E, eventualmente, às vezes até um líquor, que é um líquor para testar meningite, sabe? Um exame que a gente avalia o líquido cefalorraquidiano, que é um líquido que banha ali o cérebro e a medula. Em alguns casos suspeitos de meningite, a gente lança mão desse tipo de exame. Outros exames bioquímicos, exames de sangue, são úteis para descartar desidratações, distúrbios eletrolíticos, doenças hepáticas, renais, etc. Então, o leque de investigação é muito amplo. O histórico clínico do paciente, né? Alguns sintomas que ele ou as pessoas à volta dele podem perceber. Quais são esses sintomas, esses sinais aos quais nós devemos estar atentos? Existem alguns pacientes que sentem como se fossem pequenas ameaças. Eles conhecem, eles sentem que a crise está vindo, né? Às vezes o paciente pode sentir apenas um mal-estar no estômago, uma sensação de angústia que acaba subindo até a cabeça, então ele descreve como um mal-estar epigástrico. Tem pacientes que sentem pequenos espasmos, pequenos movimentos dos braços ou das pernas, geralmente isso é unilateral, começa só de um lado, ele já percebe que aquela crise pode se propagar. Agora, tem crises que o paciente não percebe a sua ocorrência, às vezes simplesmente ele perde a consciência momentaneamente, existe uma parada comportamental. Se algum conhecido, algum familiar chama naquele momento, ele não consegue obedecer ao comando, não consegue responder àquele chamado, e eventualmente o paciente pode ter aquela crise mais dramática, que é chamada de crise tônico-clônica generalizada, em que o paciente desmaia, pode ter queda, pode se machucar e fica convulsionando, eventualmente até com liberação de esfínteres, né, no xixi e tudo mais. Doutor, e o senhor citou que o caso de epilepsia, às vezes, é quando a pessoa sofreu algum trauma e tudo, mas existe um tratamento específico para isso, uma precaução, na verdade, que eu queria perguntar? Precaução, na verdade, não existe, né? Então, se é uma doença que a gente não tem como preveni-la, né, de alguma forma, e o tratamento, na verdade, é o tratamento para a gente evitar as crises propriamente ditas. Então, são as chamadas medicações anticrise, alguns conhecem como medicações anticonvulsivantes, mas o nome correto hoje em dia é medicações anticrise. Existem alguns fármacos, tem várias medicações aí que a gente costuma utilizar para o tratamento desse tipo de crise, para evitar a ocorrência delas. Então, o paciente que às vezes tem um diagnóstico mesmo de epilepsia, bem documentado, ele precisa fazer uso desse tipo de medicação para evitar a ocorrência de outras possíveis crises. Mas existem até algumas crises refratárias, difíceis de controlar, e eventualmente o paciente pode, às vezes, até necessitar de uma cirurgia, de algum dispositivo mais específico para controlar esse tipo de crise, né? Existem alguns tipos de marca-passo, que é o VNS, entre outros dispositivos que a gente lança a mão para um melhor controle de crise. Alexandre, falando em crise, né? Como que é essa crise epilética e se a crise epilética ela tem diferença com o ataque epilético? Como que a gente diferencia isso, se há diferença e o que acontece? Existe diferença, na verdade a gente está falando da mesma coisa, né? Uma epilepsia, existem várias manifestações clínicas, então, e todas elas são crises epilépticas. Na verdade, o que a população leiga, eles costumam perceber que isso seria uma crise, é apenas aquela crise em que o paciente desmaia e fica convulsionando. Então, aquela crise é uma convulsão, mas a convulsão é um tipo de epilepsia.
mas existem outros tipos de crises epilépticas, né, de ataques epilépticos. Muita gente fala de ataque epiléptico, não é o nome correto, mas existem outros tipos de crises epilépticas que o paciente às vezes não manifesta aquela convulsão clássica de ficar se debatendo. Por exemplo, eu já citei que existem crises epilépticas que o paciente fica apenas com um olhar vago, parado, sem conseguir responder o contato com o examinador. Tá? Então, todas elas são crises epilépticas. E elas podem acontecer a qualquer momento? O que causa essa crise? Existem alguns fatores que podem precipitá-la, né? O estresse já foi comentado que é um dos fatores, mas eu vou citar outros. Por exemplo, privação de sono, o paciente que às vezes não dorme bem, isso comumente acontece nas epilepsias, pacientes que às vezes estão muito bem controlados, de repente tem uma noite de sono muito mal dormida, passam a noite em claro, acabam tendo uma crise por conta disso. Pacientes que às vezes não tomam as suas medicações de forma correta. Então, o paciente tem um diagnóstico de epilepsia, é prescrito um anticonvulsivante para ele, e ele às vezes esquece de tomar determinada dose. Fotoestimulação, existem epilepsias que são fotossensíveis. Então, é um jovem, por exemplo, que vai numa festa com aqueles ambientes, aquelas boates com estímulo luminoso repetitivo, aquilo também pode desencadear uma crise. Então, existem diversos fatores, né? Doutor, e no caso de quando a pessoa tem a convulsão, como que quem está próximo pode ajudar? Tá. Essa é uma excelente pergunta, né? Porque existem muitos mitos envolvidos em como ajudar o paciente na hora de uma convulsão. Então, muitas pessoas acabam se desesperando, porque é uma cena que realmente não é muito agradável. Então, às vezes coloca a mão na boca do paciente, tenta puxar a língua para fora, porque existe um mito que essa língua enrola, e o paciente pode engolir a língua. Então, tudo isso é mito. Tá? As crises, geralmente, elas têm uma resolução espontânea, e muitas das vezes, em poucos minutos. Então, se o paciente convulsionar, o correto é virá-lo de lado, né, deixá-lo em decúbito lateral, porque em algumas crises o paciente às vezes pode até vomitar, e se ele tiver com a boca para cima e você não virá-lo, ele às vezes pode aspirar o próprio vômito, por exemplo. Então, é seguro que deixe o paciente de lado e espere a crise passar. Se essa crise demorar muito a passar, às vezes tem que procurar atendimento médico, com certeza, chamar o SAMU, levar para um hospital mais rápido possível para poder acabar com aquela crise. Porque existem pacientes que entram num estado de mal epiléptico. Essa crise às vezes não passa, principalmente se elas forem mais prolongadas. O prolongado que a gente diz são 5 minutos. Se essa crise em 5 minutos não passar, tem que levá-lo rapidamente ao pronto-socorro. Tá? Nós estamos conversando com um neurologista, né, sobre a epilepsia, o doutor Alexandre. Doutor Alexandre, e é possível evitar essas crises? E outro ponto, há cura para a epilepsia? Existem alguns tipos de epilepsia que elas são autolimitadas, principalmente idade dependentes. Então, existem algumas epilepsias que acontecem na infância e adolescência, que ficam restritas a essa determinada idade. Então, o paciente às vezes pode ficar livre de medicações ao longo da vida, porque essa crise acabou se resolvendo. Então, existem sim alguns critérios de cura para uma epilepsia. Mas muitas epilepsias, muitas formas de epilepsia, o paciente precisa ficar tomando medicações anticrise por muitos anos, às vezes a vida toda. Existem algumas formas de epilepsia que são passíveis de cirurgia, né? Você ressecar uma determinada parte do cérebro que ela pode estar desencadeando aquelas crises. Então, existem sim alguns tipos de epilepsia que são passíveis de cura e outros tipos não, que acabam ficando como uma epilepsia refratária. Doutor, e qual que é a importância do março roxo? A epilepsia ainda é uma doença pouco conhecida ou coberta de vários mitos? Com certeza, né? A ideia da conscientização é realmente espalhar esse conhecimento na população, saber o que fazer quando o paciente tem uma crise ao seu lado, né? Os cuidados básicos que a gente precisa ter.
desmistificar muitas dessas situações, como eu já citei, então, e até tranquilizar e trazer um certo conforto para os próprios pacientes que acabam sendo estigmatizados, né? Quem tem uma epilepsia, uma crise epiléptica, né, uma convulsão em algumas situações, ele fica muito marcado, então psicologicamente o paciente fica muito abalado e muitas das vezes até acaba gerando um preconceito perante os seus pares, né? Uma criança, por exemplo, com epilepsia pode ter problemas escolares, etc., problemas no emprego por conta disso. Então, a ideia é simplesmente levar uma conscientização da população, é uma doença que tem tratamento, uma doença que em algumas situações tem cura, né, para poder informar de uma forma mais adequada. E, doutor Alexandre, há estudos recentes relacionados à epilepsia e também, para a gente encerrar, o que o país pode fazer para melhorar o acompanhamento, a conscientização, o tratamento da doença nesse sentido de novos estudos? Olha, nós temos, hoje a epilepsia ela tem diversos tipos de tratamento, nós temos disponíveis no nosso país diversas drogas anticonvulsivantes, né, anticrises, então são medicações que estão amplamente distribuídas no SUS, em alguns locais, às vezes por meio de agências, algumas farmácias de alto custo próprias do governo, mas as farmácias estão amplamente abastecidas de todos os tipos de anticonvulsivantes, basta procurar um neurologista capacitado, né, de preferência que tenha uma subespecialidade em epilepsia, para o tratamento adequado. Então, nós estamos numa uma época que, no mundo todo que é favorável ao tratamento da epilepsia. Doutor Alexandre, com base no cenário que nós estamos vivendo, né, da pandemia da Covid-19, há alguma relação entre a Covid e a epilepsia, algum fator de risco, algum cuidado extra que o portador da doença deve tomar? Sim, é importante ressaltar que quando o paciente tem epilepsia, ele não deixa de ter outras doenças, né? Então, o paciente pode ter um risco realmente de ter outras complicações, outras infecções, etc. Então, qualquer tipo de infecção, que seja às vezes uma infecção de urina, às vezes se tiver realmente uma infecção sistêmica mais importante, aquele risco de você ter uma crise pode ser alto. A COVID em si, por se tratar de uma doença infecciosa muito séria, com hipoxemia, né, que você tem baixa oxigenação no sangue, que você pode ter, inclusive, complicações neurológicas, tanto dentro do quadro infeccioso quanto na pós-infecção, a longo prazo da doença. Com certeza, nesse período, o paciente não pode deixar de tomar seu anticonvulsivante de forma muito regular e, nesse contexto, mesmo se tomar certinho, às vezes ele pode ter uma crise. Mas isso não é motivo de desespero. Se realmente isso acontecer, ele vai estar sendo medicado, ele vai ter que comunicar ao seu médico. Muitas das vezes esses pacientes estão em ambientes hospitalares, que tem todo um recurso necessário para acabar com aquela crise naquele momento. Mas, com certeza, a COVID é um dos fatores que, às vezes, pode precipitar alguns tipos de crise, sim. Tá certo. Nós conversamos com o neurologista Alexandre Castro. Doutor Alexandre, muito obrigada pela participação do senhor aqui no Sagres em Tom Maior. Grande abraço e o espaço está sempre aberto. Obrigado, um grande abraço. Este é o doutor Alexandre Castro, neurologista. Agradeço também a Agilizar, que participou aqui conosco. Grande abraço para você e até amanhã. Muito obrigada. Até amanhã, Jordana. Até amanhã. Tá aí, né? Hoje nós conversamos sobre o Março Roxo, esse mês de conscientização à epilepsia. Tiramos várias dúvidas aqui com o Dr. Alexandre. Eu queria deixar um dado que a Organização Mundial da Saúde, ela aponta que essa doença ela atinge mais de 50 milhões de indivíduos no mundo, né? É uma estimativa de que 3,5 milhões de pessoas não recebem ou não fazem o tratamento adequado. Então tá aí a importância da conscientização e também da informação, né? Quando a gente fala dessa doença. Então busque se informar, fique atento a esses sinais e se você quer conferir a entrevista na íntegra, é só você ir no sagresonline.com.br e também no nosso canal no YouTube, é o youtube.com/sagrestv.